Obrigado, pastor Milton, Deus abençoe. Êxodo capítulo 4. Moisés respondeu: se eles não acreditarem em mim, nem quiserem ouvir o que disser, o Senhor não me apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e ela se transformou numa vara em sua mão. Amém, irmãos? Até o versículo 17, mas até aqui. Hoje, essa série, a série do mês de novembro, falar sobre o sobrenatural e o serviço. Precisamente o chamado e os sinais de Moisés. Moisés foi chamado pelo Senhor para uma missão extraordinária. Nada mais, nada menos do que conduzir um povo rebelde, um povo que viveu escravo, não nasceu escravo, mas estava escravo. Uma missão extraordinária, sair de uma terra de escravidão para uma terra que mana leite e mel. Para uma terra preciosa, para uma terra que de fato pudesse viver em liberdade. Mas Moisés não se sentia preparado, capacitado para essa missão. Você pode perceber que a primeira coisa que Moisés fala é: Senhor, se eles não acreditarem em mim. Irmãos, a capacitação sobrenatural para liderar vem desse questionamento. Muitas vezes nós não nos sentimos capazes de fazer alguma coisa. A primeira questão que Moisés levanta diante de Deus é: Senhor, se eles não acreditarem em mim. Porque na verdade eu vivi lá com eles, eu vivi num palácio, eu tive uma criação espetacular, eu tive uma criação fora do comum, eu sou uma pessoa letrada, eu conheço o meio em que o meu povo viveu, mas será que de fato eles vão acreditar em mim? Será que a palavra que eu tenho para eles, será que a palavra que o Senhor está me revelando agora, eles vão acreditar? Irmãos, quem aqui nessa noite talvez não tenha se questionado: será que eu sou capaz de fazer isso? Será que eu sou capaz de ministrar? Será que eu sou capaz de pregar? Será que eu sou capaz de cantar? Será que eu sou capaz de fazer alguma coisa para o Senhor? De fato, irmãos, nós não somos capazes. É Ele que nos capacita. Nós precisamos dizer: Senhor, eu estou aqui. A primeira postura nossa não é de fato tentar agradar as pessoas. Será que eles vão acreditar? Será que a igreja vai acreditar? Será que as pessoas vão acreditar? Não. Será que de fato eu sou uma pessoa apta para esse chamado? Moisés estava primeiro pensando no que as pessoas iriam falar. Mas no nome do Senhor Jesus nessa noite, Deus está falando ao meu e ao seu coração. Primeiro você deve agradar ao coração de Deus antes aos corações dos homens. Primeiro atente ao chamado de Deus para a sua vida, para depois tentar olhar para as pessoas. Vocês já pararam para pensar se de fato Davi estivesse preocupado com o que os seus irmãos estavam pensando a seu respeito? Davi foi chamado, foi o último da sua casa, era o pastorzinho que estava lá, de fato, no campo. E quando Deus, ele aparece diante do pai, dos seus irmãos, é esse aqui que Deus está chamando. Mas é o menor, é o pastorzinho, é o mais novo. Não é esse que Deus quer, porque Deus não olha para a aparência, Deus não olha para a estética, Deus olha para o coração. Se em algum momento da sua vida você já fez esse questionamento: será que eles vão acreditar em mim? Você está olhando para os homens.
Eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eleve o seu olhar, a sua mente, o seu coração para Deus. Toda pessoa capacitada, toda pessoa chamada por Deus, deve olhar para Ele. É Ele quem chama, é Ele quem capacita, ainda que os questionamentos venham surgir no meu e no teu coração. Quem vos fala nessa noite é um improvável, já falei isso. 7 irmãos, interior da Bahia, morava literalmente na roça, literalmente numa fazenda, ainda que a fazenda fosse muito grande, mas não se compara às grandes cidades. Não tinha ninguém na minha família que pudesse cursar 3º grau, ninguém, absolutamente ninguém. Saímos de uma roça, literalmente da roça, quando percebi, alguns anos depois, recentemente, um chamado do Senhor. E o primeiro questionamento é: Senhor, eu, dentre tantas pessoas infinitamente melhores, mais capacitadas, ó Senhor Deus, logo eu, não é sobre você, é sobre Ele. Moisés entendia que o chamado era real, mas ele achava que ele não era capaz, porque ele estava preocupado com o que as pessoas iriam falar. Será que eles vão acreditar em mim? Deus então começa a dar os sinais para Moisés. Verso 2 diz assim: então o Senhor lhe perguntou: o que é isso em sua mão? Segundo, irmãos, Deus precisa saber que suas mãos estão ocupadas, cheias. Deus não chama ninguém que não está produzindo nada. Deus não chama ninguém que não tenha condições de produzir frutos. Mãos vazias diante do Senhor Deus é aparentemente alguém que não quer fazer nada. E Ele chama sempre alguém com mãos ocupadas, com a mão no arado. Tanto é verdade que Ele está dizendo: os campos estão prontos, só está faltando trabalhadores. Está tudo pronto, já enviei Jesus, já recolhi Jesus, já enviei o Espírito Santo, Jesus já está quase voltando, está tudo pronto, só está faltando trabalhadores. Ele disse assim: Moisés, o que é que você tem em suas mãos? Não se apresente diante de mim com as mãos vazias. O que é que você tem? Ah, Senhor, eu só tenho um cajado, é isso. Ah, Senhor, o que é que você tem? Só tenho 2 barcos. Senhor, o que é que você tem? 2 pães, 5 peixes. O que é que você tem? Ah, eu não tenho habilidade nenhuma. O que é que você tem em suas mãos? Deus não chama desocupados. Moisés disse: Senhor, eu só tenho uma vara, o cajado do pastoreio. Moisés só tinha um pedaço de pau em suas mãos. Veja, irmãos, Deus transforma algo comum em extraordinário. Deus transforma um graveto em algo extraordinário. Deus transforma um graveto em serpente. O que Deus está tentando fazer com Moisés é provar algo que ele não precisava provar. Deus não precisa provar nada para mim nem para você, porque Ele é Deus. Ele continua sendo Deus, independente dos sinais extraordinários que Ele faça na minha e na sua vida. Ele é Deus, mas Ele está perguntando: o que é que você tem em suas mãos? Ah, Senhor, eu só tenho um punhado de farinha e uma jarra de azeite. Ah, Senhor, eu só tenho um copo d'água. Ah, Senhor, eu só tenho isso. Mas você tem alguma coisa. Você tem alguma coisa. Porque Deus não chama desocupado ou pessoas de mãos vazias. Não chama. Se você tentar apontar alguém na história desocupada que Deus chamou, eu desconheço. Moisés disse: eu só tenho uma vara. Deus disse: então vem cá, joga no chão. Irmãos, Deus mostra para Moisés que Ele transforma um graveto em algo extraordinário.
Deus transforma um graveto em labareda de fogo. Deus transforma um improvável em um profeta. Deus transforma uma pessoa comum em uma pessoa extraordinária. Deus transforma uma comunidade aparentemente morta em uma comunidade que possa espalhar o amor dele. Deus chama pessoas comuns para princípios extraordinários. Deus chama Moisés, Deus chamou Elias, Deus chamou Eliseu, Deus chamou Antônio, Deus chama você. Mas você precisa dizer o que é que você tem em suas mãos. Senhor, eu não tenho nada. Senhor, eu tenho alguma coisa. Se você tem alguma coisa, é essa alguma coisa que Deus quer usar. Nesse texto, eu tiro lições preciosas para a minha e para a sua vida. Deus capacita através do que já está em nossas mãos. O Senhor pergunta: o que é isso em suas mãos? Uma simples vara. Deus nos capacita com o que já temos em nossas mãos. Muitas vezes, irmãos, nós sonhamos em ter uma coisa, nós almejamos em ter algo, mas quando nós conquistamos esse algo, perde o sentido. Muitas vezes nós não valorizamos o que temos, nós sonhamos ainda com o que não temos. Quando temos, desvalorizamos. É um princípio básico. Normalmente, as pessoas valorizam quando perde. Normalmente. É assim, é quase que regra absoluta. Você tem o melhor pastor, Moisés, o libertador. Moisés que teve a coragem de dizer para Deus: Senhor, ou o Senhor abençoa este povo que é teu, não é meu, foi o Senhor que morreu, vai morrer por ele, palavras minhas, não do Senhor, que é do Senhor, ou o Senhor pode riscar o meu nome do livro da vida. Deus me livre falar um negócio desse. Hein? Ele fala assim: vou agora. Moisés, irmãos. Aí sabe o que Deus faz? Então tá bom, Moisés, vai abençoar o povo. Porque ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia a quem ele estava servindo. E mesmo assim esse povo não valorizou o líder, o pastor que eles tinham. Moisés sobe no monte, 40 dias, 40 noites, sem comer, irmãos, sem beber. Já vimos isso aqui na vigília. Mas foi alimentado 40 dias e 40 noites pela presença de Deus. Quem está na presença não sente fome, mas quem não está na presença só vê os erros dos outros. Porque quando ele desceu, o povo estava lá, fazendo o quê? Um bezerro de ouro. E pasme, o povo entra na terra e Moisés faz o quê? Contempla lá, não entra. Por causa de quem? Vou beber água. Provavelmente, no dia da morte de Moisés, estavam lá: nossa, que pastor! Como ele foi extraordinário! Como ele foi, nossa, 40 dias e 40 noites lá em cima, esse tempo todo, 40 anos com a gente no deserto. Que pastor extraordinário! Levaram até uma coroa para Moisés, digo eu, não está, irmão? Não está na palavra, não. É assim também, irmãos, hoje. É assim na vida cristã. É assim com o marido que você tem, ele é extraordinário. É sim, foi esse que você escolheu, engula até a morte. É ele. Né, Mateus?
Essa mulher que você escolheu, meu irmão, é ela. É o filho que você tem. Valorize, respeite, ame. É o que eu tenho, é só isso, é isso aí. Mas depois que perdemos, costumamos valorizar. Tanto é que no momento do luto, todo mundo mostra como ele foi espetacular. Segundo, Deus transforma as nossas fraquezas em sinais de poder. Verso 6 e verso 7, Deus diz assim: disse mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava com lepra. Parecia neve. Ordenou depois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés colocou, quando a tirou, estava limpa, transformada. Deus transforma nossas fraquezas em sinais de poder. Deus ordena que Moisés coloque a mão no peito, e ele assim o faz. Símbolo de pureza ou de impureza, de incapacidade. Mas ao obedecer novamente, ela é restaurada. Assim, toda liderança, toda pessoa que depende de Deus, depende do Espírito Santo, vê algo de restauração acontecer na sua vida. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 diz: o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A capacitação sobrenatural não ignora nossas fraquezas, ela as transforma em testemunhos de graça. Irmãos, o que Deus está fazendo com Moisés é: pega a tua mão, coloca aí, e agora deixa leprosa. Deus vai lá e transforma. Deus transforma coisas, irmãos, doenças. Deus deu, Deus tirou. Ali mesmo Moisés entendeu quem era o Senhor que ia libertar aquele povo. Moisés ainda não tinha aceitado o chamado. Quantos estão aqui nessa noite e vivem falando assim: eu não, Senhor, eu não. Sabe qual foi o último argumento de Moisés? Verso 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade em falar, nem no passado, nem agora, que fizeste o teu servo. Não consigo falar bem, ou não sou eloquente. A última justificativa de Moisés é: Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não sou eloquente o suficiente. Eu não sou capaz o suficiente para convencer um povo. Meu irmão, não é a sua habilidade, não é a sua competência, é o quanto você depende de Deus. O verso 11 diz assim: diz o Senhor: quem deu boca ao homem, Moisés? Quem te deu boca, Moisés? E mais, Moisés, quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concedeu vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Verso 12: agora pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que deve dizer. Irmãos, há um terceiro princípio aqui. Deus responde à nossa limitação com a sua presença. Verso 12 é claro em dizer: Moisés, eu estarei com você. Não é, irmão, só a sua habilidade, não é a sua capacidade. Eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não fiz teologia, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Não é sobre a sua capacidade, é sobre a sua dependência de Deus. Deus está levantando e chamando uma geração que de fato dependa dEle. Não fui eu que dei a boca, não foi eu que fiz as pessoas enxergarem ou não, diz o Senhor. Então, vá. Essa é a ordem do Senhor nessa noite. Vá. Ide. Simplesmente vai e faça. E volte com as suas mãos cheias, com seus feixes.
Porque Deus transforma as nossas limitações em sua presença. Sem a presença de Deus, irmãos, não temos como fazer nada. O príncipe dos pregadores diz: o pregador sem o Espírito Santo é como um barco sem vento. Fica à deriva, esperando alguma coisa acontecer. Moisés tinha uma promessa garantindo: vá, eu sou contigo. O que Deus está nos ensinando hoje: nunca entre em um empreendimento, em um negócio, em alguma coisa, sem o vá de Deus. Estou contigo. Sou eu quem vou lá. Sou eu quem estou lá. Sou eu quem vou falar. Ele diz ainda, verso 12: o que você vai dizer, sou eu quem vou dizer. Verso 13, para concluir. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Peço que o Senhor envie outra pessoa. Ô irmão, o que você tem para fazer, você vai fazer. Ainda que você tenha que ser engolido por um peixe, cuspido lá no seu propósito, você vai fazer. Senhor, põe outro. Põe outro, Senhor. Porque eu não sou capaz. As pessoas vão questionar. Eu sou pesado de língua. Envia outro, Senhor. Deus está dizendo, irmãos, eu vou contigo. E Moisés ainda diz assim: envia outro. O último princípio é: Deus confia a nossa chamada com aliança de permanência ou permanecer em nós ou conosco. Envia outro. Verso 14 ao verso 17 diz assim: então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Já que você não sabe falar, eu tenho um escape. De todas as formas, você vai, Moisés. Irmãos, não invente justificativas diante de Deus. Porque se tem um advogado que sabe defender muito bem o que pensa, você vai. De qualquer forma, você vai. Então Deus levantou Arão, e Arão passou a ser o porta-voz de Moisés. E Moisés foi. E Moisés cumpriu a ordem de Deus. Capacitação sobrenatural para liderar. É preciso responder a uma pergunta: o que há na tua mão? O que você tem em tuas mãos? A resposta para esta pergunta vai ligar o teu chamado à essência do que Deus tem para a sua vida. Ah, Senhor, eu não sou capaz. Eu não sei falar o que eles vão pensar. Envia outro. Deus disse: vá. É você. Jonas disse que não iria e foi. E hoje Deus está nos chamando. Quem nessa noite de fato precisa responder a esta pergunta: o que é que você tem em suas mãos? Deus chama toda pessoa ocupada e que tem algo para oferecer. Eu não sei quantos estão aqui. A Delma não é dessa época, daquela peça de teatro. Dani já sabe, né? É da época. Mãos vazias. Mãos vazias. Irmãos,
nós haveremos de comparecer diante do Senhor Deus. E cremos que no grande dia, Ele vai perguntar, como Ele perguntou para Moisés: o que é que você tem em suas mãos? Ah, Senhor, eu preguei há alguns anos na igreja. Ah, Senhor, fiz algumas coisas, cantei, toquei, preguei, fiz isso, fiz aquilo. Ele vai dizer assim: em suas mãos? E o que você tem em suas mãos para apresentar diante de mim? Você pode dizer: Senhor, eu servi a minha comunidade. Ah, Senhor, eu servi há alguns anos na minha igreja. Eu servi água para o meu pastor. Deus vai dizer: o que é que você tem em suas mãos? Moisés disse: só um cajado. O que aquela mulher disse naquele dia? Só uma botija de azeite. Deus quer fazer jorrar o muito do pouco. Deus quer fazer o extraordinário por meio do ordinário. Deus quer transformar um simples cajado em algo extraordinário aos seus olhos, para você entender quem Ele é. Ele quer usar um improvável que se acha incapaz para a própria glória dEle. Deus usa os incapazes, porque é quando eu estou vazio que eu estou apto. É quando eu estou vazio que eu estou apto. Paulo disse isso aos Filipenses capítulo 2. Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Quando Jesus se esvaziou, Ele estava apto para cumprir o propósito de Deus. Mas Deus o exaltou à mais alta posição, que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus, todo joelho nos céus e na terra hão de se dobrar. É quando eu estou vazio, eu estou apto. Nessa noite, Deus está chamando pessoas para liderar. Chega de justificativas, chega de desculpas.